Olha aí, meu amigo, o pessoal do FMI, mais claramente, mais especificamente, a senhora Cristalina Georgieva, a mulherzinha, como diz o Lula, sim, o seu presidente falou isso, chamou ela de mulherzinha. Ela é a diretora-geral do FMI, a chefona lá. Ela fez uma previsão de que haverá um decréscimo na economia mundial por causa do tarifaço do Donald Trump. Na verdade, as primeiras ondas de choque do tarifaço que foi imposto no começo deste mês, suspenso em parte, vai, não vai, aquela bagunça toda que a gente sabe, mas as primeiras ondas de choque estão prestes a atingir a economia de acordo com as avaliações e vão atingir a economia mundial. O FMI diz que não haverá recessão. Analistas, por outro lado, criticam as previsões do FMI, dizem que elas são otimistas. Geralmente são otimistas e a coisa tem um impacto sempre pior do que o FMI projeta. Vamos conversar então sobre esse tema, ver as possibilidades, para onde que a economia mundial vai caminhar nesse turbilhão todo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, qual que é a fala do pessoal do FMI da mulherzinha Cristalina Georgieva? Ela falou isso alguns dias atrás, a notícia segue repercutindo, porque algumas novas projeções vão ser divulgadas na terça-feira. Aqui do Brasil, nessa semana também, outros países. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que o FMI vai oficialmente também reduzir as suas perspectivas para o crescimento econômico deste ano. Então, o FMI também vai fazer novas divulgações e aí provavelmente já vamos ver um cenário que contemple os impactos da guerra tarifária promovida pelo Donald Trump, promovida pelos Estados Unidos. Então, a Cristalina Georgieva diz que as projeções agora de crescimento, né, do FMI vão incluir reduções significativas, ou seja, o que se esperava em matéria de crescimento econômico antes não vai se concretizar porque o freio vai ser pisado com bastante força. Então, a economia mundial vai andar mais devagar. Vai ser uma recessão? Não, de acordo com a Cristalina Georgieva, não vai ser recessão. Ou seja, a economia vai continuar crescendo, só que vai crescer pouquinho, bem menos do que era esperado antes, mas ainda algum crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, algum crescimento é melhor que crescimento nenhum, ou melhor do que decréscimo, né, o chamado crescimento negativo. Eu acho engraçado, né, crescimento negativo, mas é o que configura a recessão na prática, é a economia caindo. Então, o FMI não projeta recessão, pelo menos para este primeiro momento aqui, né? Só que, para alguns países, o FMI projeta que vai aumentar a previsão de inflação também, né? E, inclusive, a Cristalina Georgieva não fecha essa porta porque ela afirma que a incerteza elevada e prolongada aumenta o risco de estresse no mercado financeiro, ou seja, respostas do mercado financeiro podem ser muito mais críticas. Na medida em que esse negócio do tarifaço continua uma grande incerteza, ninguém sabe para onde que isso vai e a coisa vai se alongando no tempo. Muita gente estava na expectativa do Trump impor o tarifaço dele ali e depois voltar logo atrás e o pessoal negociar e voltar ao status quo. Isso não está exatamente acontecendo. E agora já não se tem certeza de se esse vai ser um processo rápido, um processo assim bastante fugaz, ou se ele vai ser mais duradouro. O que traria aqui, né, o adjetivo prolongado para essa incerteza, de acordo com o próprio FMI. Agora, eles estão sendo realistas? Eles estão sendo otimistas? Qual é o cenário, qual é a forma que a gente pode considerar o cenário que o FMI tem projetado? De acordo com o pessoal da Bloomberg, que comenta neste artigo aqui, nesta notícia, o FMI está sendo otimista. Pois é. Então veja o comentário deles a esse respeito, né? As projeções do FMI tendem a apresentar um viés otimista durante crises potencialmente disruptivas,
Então, o FMI sempre tende a dourar a pílula, de acordo com o pessoal da Bloomberg. Uma situação mais crítica, uma crise que se avizinha, o FMI tende a pintar o cenário como sendo muito mais favorável do que ele realmente é. O pessoal da Bloomberg fez aqui um estudo de 4 crises, né? 4 crises econômicas sistêmicas mundiais, e a avaliação que o FMI fez a esse respeito, né, sobre o impacto no crescimento global, no crescimento mundial da economia, estava superestimado em 0,5 ponto percentual. Ou seja, o FMI acreditou, né, que vai cair sim, igual estão falando agora. Vai ter uma desaceleração, mas o cenário projetado por eles ainda era 0,5 ponto percentual melhor do que na realidade ele foi. Então, isso significa na prática que se o FMI vai mudar aí a projeção, vamos botar bem negativo aqui, 1%. Estava em 2 alguma coisa o crescimento mundial, se eu não me engano, vai para 1% nessa nova análise. O pessoal da Bloomberg afirma que, na verdade, o novo valor deveria ser 0,5%, porque o FMI costuma subestimar o potencial das crises. Aí é uma coisa realmente bastante complicada, né? E aí nós temos algumas novidades que vão aparecer em matéria de relatórios econômicos que podem mudar bastante essa situação. O pessoal da Bloomberg disse que as nuvens, né, que envolvem a economia global não vão se dissipar, pelo menos por enquanto, no curto prazo. A gente tem que esperar mais tempo para que isso aqui aconteça, e realmente toda essa incerteza traz uma série de instabilidades, encarecimento de ativos, de alguns ativos, o esfarelamento do valor de outros e toda sorte de desequilíbrios que se possa imaginar. Tem uma análise aqui detalhada de cada país, de cada região, né? Cada país não, cada região de forma mais específica. No nosso caso aqui, a América Latina, bem, a Argentina deve liderar o crescimento no continente, uma recuperação econômica em forma de V, ou seja, estava caindo bruscamente, chegou no fundo do poço, agora está subindo bruscamente com o governo Milei, deve crescer 5% esse ano, 4% no ano que vem. Enfim, o FMI já projeta aqui, também o pessoal da Bloomberg, que a Argentina vai carregar a América Latina nas costas neste ano e no próximo. Depois ainda já não dá para ter muita certeza, né? Sendo que o Brasil, por sua vez, está ali com uma série de problemas relacionados a questões fiscais que vão cobrar muito caro, sim, da economia brasileira, vão representar um grande entrave para o crescimento econômico do país. Então, o cenário que nós temos hoje é esse. Provavelmente vamos começar a sentir agora, né, os impactos das tarifas do Donald Trump. As projeções vão ser reorganizadas nesse sentido. Não sei se todo o impacto já está sendo sentido no consumidor final, desconfio que não. Vai ser um processo ainda de muitos meses. Para isso que servem as previsões mesmo, para fazer uma análise mais de longo prazo e tentar adivinhar para onde isso vai. O pior é saber que talvez o FMI, meu amigo, esteja subestimando o tamanho da crise em que nós vamos entrar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.